marxismo, ele tem uma metanarrativa. Como o homem deve se comportar, como o homem deve ser, o que ele deve crer. Ora, um mero sistema econômico não lida com essas coisas. Então, a gente não pode acreditar que o marxismo é o que eles pregam, que é um sistema econômico que contrapõe o capitalismo. O capitalismo, sim, é um sistema econômico. Ele não fala o que você deve crer, se você deve crer em Deus ou não. O marxismo, sim. Quando a gente vai analisar a estrutura do marxismo, a gente percebe que é uma estrutura religiosa. Cosmovisão é como nós enxergamos a vida e o mundo e interpretamos as coisas. Existem só duas áreas que nos dão cosmovisão. É a filosofia e a religião. Ela tem uma estrutura religiosa, ela tem suas crenças, ela tem sua ideologia, orienta como o homem deve crer, se portar, da onde que o homem veio, para onde que o homem vai e o que ele é aqui nessa face da Terra. O mundo inteiro ele é criado dentro de um molde divino. Um molde divino. E mesmo que o homem queira sair desse molde, ele não consegue sair desse molde divino. Mesmo negando a própria divindade, mesmo negando a crença em Deus, quando o homem vai construir algo no lugar disso, ele constrói com a estrutura que Deus dá para este mundo. E quando eu falo deste mundo, não estou falando exatamente do mundo material, mas sim do mundo das ideias também, da moralidade, da ética. Então ele vai construir dentro de uma estrutura que já está pronta desde o começo do mundo, desde que o mundo é mundo. Só que eles banem o divino, banem a nomenclatura, só que colocam outra nomenclatura, mas que serve como divino, e o marxismo faz exatamente isso. Então, por exemplo, nós temos algumas religiões seculares, por exemplo, o cientificismo. O princípio epistemológico do homem se baseia unicamente na ciência, naquilo que pode ser provado, pode ser tocado, pode ser repetido. Então, a ciência, em última instância, se torna Deus. Então, ele fala de onde que o homem veio, para o que o homem está fazendo aqui, para onde que o homem vai. E quais são as verdades e as realidades últimas da vida, que é simplesmente a ciência, o mundo material, e o que passar disso não existe mais nada, tá? Então, essa cosmovisão, ela molda o modo de vida das pessoas, o modo de crença das pessoas. Então, isso é uma religião secular. Eu lembro uma vez que ele falou assim para um dos alunos, ou para o professor, não me lembro agora, que ele queria levar Marx para todos os países. Ele queria evangelizar Marx. Sim, com o Capital debaixo do braço e fazer que todo mundo conhecesse o marxismo. Missionário de Marx. Assim, exatamente, foi o que me veio na mente. Esse cara é um missionário. Isso é um sistema religioso, cara. É um sistema religioso. E o mais interessante, ele tinha uma Nossa Senhora tatuada na perna, cara. Todo marxista, ele é contraditório. Esses caras são assim. Sim, né? sim. Ele era ateu, marxista e tinha uma tatuagem da Aparecida na perna. Se você entra de peito aberto, você vai achando aquilo lá maravilhoso. E quando você é jovem, pior ainda. Porque a juventude tem toda essa ideologia de rebeldia, tal, de transformar o mundo, de querer mudar o mundo, né? Como dizem aí, né? O jovem que quer mudar o mundo, mas não sabe arrumar a cama de manhã. E hoje, se você for lá na Praça Vermelha de Moscou, Lenin tá lá embalsamado. No mausoléu em frente lá ao Kremlin lá, com a tocha a vela, né, vela eterna. Por quê? Por qual razão? A prática que se tinha de se embalsamar era no Egito, né? Que ali era realmente tornado, os faraós eram deuses, né? Então o Lenin, ele é cultuado como realmente um deus. Qual motivo seria, se não, de tornar uma figura humana e uma divindade para embalsamar? É o desejo, Marx, de imortalidade. De imortalidade, com certeza. E aí não só isso, Stalin, antes do Nikita fazer o discurso lá, onde entrega o Stalin todos os seus crimes, em 1968, Stalin também estava embalsamado junto com Lenin lá no mausoléu. E aí depois ele foi retirado e foi enterrado. Mao Tse-tung, na China, que fez a revolução cultural marxista na China em 1900 e agora vai fugir, 67, 68, enfim. Ele também está embalsamado na China até hoje, né? Como uma grande pessoa e aí, por que não, uma grande divindade. Se você não tem, é porque eles tiraram de você. Então você tem que tomar. E esse mundo é muito injusto. E você tem que matar. E você só é pobre porque o outro é rico. Exatamente, né? E aí a gente tem aquela velha frase, né? De que os fins
justificam os meios, então a gente já tem uma retirada da moral. O Manifesto Comunista, ele inicia dizendo uma frase bem interessante. Ele fala assim: o espectro comunista ronda a Europa. Como é que ele vai falar de uma abordagem totalmente materialista e ele começa falando de um espectro, ou seja, de algo imaterial que está rondando aquilo ali, como se houvesse uma força rondando aquele ambiente. E aí a gente vai ver as revoluções ali na Europa, o quanto vai, né, descambar pro anarquismo, que é muito forte naquela época também, e o comunismo. Não. Toda a estrutura marxista é de uma religião. Você tem o Messias, você tem um paraíso na Terra, que seria o comunismo, né, passando por suas diversas fases, a fase de socialismo até entrar na fase de comunismo. Interessante que na faculdade a gente tem o socialismo, vai acabar com a propriedade privada, vai acabar as desigualdades, né, ninguém vai ter mais opressão, tudo vai ser um comunismo, todo mundo vai ter aquilo que merece, beleza, tranquilo, entendi. Essa é a última fase da história humana, seria o comunismo. Não vai ter ninguém que vai ir contra depois esse sistema, essa engrenagem, esse último fio aí, não vai ter ninguém. Porque, pelo que eu tô vendo, quando o homem chegar no comunismo, ele vai ser totalmente transformado. O coração dele, ele não vai ser mais egoísta, ele não vai ter mais raiva de ninguém, ele não vai se vingar mais. Então o comunismo vai dar conta de transformar o ser humano. Como que vai ser o comunismo pra frente? Como é que vai ser essas questões? Tudo bem, nós vamos repartir, mas e quem não quiser mais repartir? Porque aí é fácil você fazer uma história, uma narrativa de conto de fada que vai ser, que no final vai ser feliz para sempre, mas aí você não conta como que vai funcionar isso aí. Por que eu tenho que crer no comunismo sem saber o que vai ser lá na frente? Porque já que o marxismo ele é uma teoria científica, como eles gostam de falar, ela deveria ter o caráter de ser falseável. Agora, o marxismo, ele não é falseável, cara. Ele não é refutável. Porque todas as vezes que você refuta eles, o que eles fazem? Isso aí o não marxismo verdadeiro não foi imposto ainda. Deturparam Marx. Deturparam Marx. Ah, mas isso não é marxismo, mas isso... Aí os caras começam a inventar várias teorias para tentar amenizar toda essa falha que existe dentro do marxismo. Por exemplo, no Manifesto Comunista, Marx fala que a primeira revolução socialista ia acontecer onde? Num país capitalista, porque é isso que manda a teoria. Num país capitalista, né, o proletariado iria tomar consciência de classe, iria fazer a revolução, tomar o poder. Perfeito. Aonde que aconteceu a primeira revolução socialista? Num país agrário, cara. Não industrial, não era capitalista. E não pelo proletariado, mas pelos intelectuais. Exatamente. Ou seja, você tem um falso profeta com uma falsa profecia.